Universo em desencanto. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. Volume 361 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo. A salvação de todos. Quem planta espinho, colhe espinho. Quem planta o mal, colhe o mal. Quem planta flores, colhe flores. Quem planta mel, colhe mel. Quem planta fel, colhe fel. Aí estão as transformações naturais da natureza. Quem vive sofrendo é porque está devendo à natureza produtos de outras reencarnações. Os mendigos e os miseráveis estão pagando o que fizeram em outras reencarnações, e os que vivem por conta do à toa, que nem o diabo quer. Essas são as leis naturais das transformações naturais da natureza. Por isso, quem faz mal para si é, e quem faz bem para si é. O mal é indício de mau caráter, porque quem tem bom caráter não faz mal a ninguém. E quem é racional quer o bem e a união da humanidade pelo desenvolvimento do raciocínio. Primeira mensagem. O ponto básico da vida está na energia de vida eterna. Habitante do mundo racional que está materializada esta energia em forma de máquina do raciocínio. E que agora vem o terceiro milênio, a terceira parte do corpo a ser desenvolvida, e que depois de desenvolvida pela cultura racional está pronta para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna no mundo racional. Para ver que o ponto básico da vida está na energia que deu causa a essa vida, porque não há efeito sem causa. Essa energia é que deu nesta deformação estas duas máquinas de lapidação. Deu causa a essas duas energias aí do chão para a lapidação de toda a humanidade. E por isso todos aí sendo lapidados por essas duas máquinas de lapidação, que é a energia elétrica e magnética. Essas duas energias do chão. A magnética pertence ao magnético, pertence à mulher, e o elétrico ao sol. E o magnético pertence à mulher e à terra, porque a mulher regula com a lua. Por que a terra? Porque é o mal puro. Por que a terra? Porque todos nasceram do chão para sofrerem aí como estão sofrendo. Por isso são sofredores imortais. E aí estão esclarecidos todas as causas, porque não há efeito sem causa. O magnético é da matéria e por isso todos de matéria são sofredores imortais. E quem são as incubadeiras? As mulheres que representam a terra, que é uma incubadeira que trata de produzir alimentos para a bicharada do chão. E por isso a mulher é um aparelho de reprodução indefinido. E muitos estão cansados de ver isso e de sentir isso. E a mulher sem o homem nada produz. Porque o homem representa a água e a mulher representa a terra. A terra sem a água não produz nada.
Para a terra produzir, é preciso que chova e muito, e sem água ninguém vive. E com fome muitos vivem, por isso está aí a fome no mundo inteiro. Agora, sem água ninguém vive. Para a terra produzir, é preciso que exista água. E por isso costuma dizer que a mulher e o homem são os parasitas que nasceram em cima desta terra, sem saber por quê e nem para quê. E por isso os homens e as mulheres vivem desconhecidos de si mesmo. Ninguém nunca soube o porquê assim é, ninguém nunca soube de onde são, ninguém nunca soube de onde vieram, ninguém nunca soube para onde todos vão e para onde todos iriam se não passassem a se conhecer. E essas são as maiores verdades universalmente. Hoje é que estão sabendo, devido a esses esclarecimentos todos na cultura do desenvolvimento do raciocínio, porque estão passando a se conhecer. Agora, quem vive desconhecido de si mesmo vive vegetando como outro vegetal qualquer que não sabe dizer o porquê que assim é. Os conhecem a causa destas 7 partes do porquê que assim são, porque não há efeito sem causa. Sabe como foi feito o sol, sabem como foi feita a lua, sabem como foi feita as estrelas de que foi feito, sabem como foi feita a água e de que foi feito, sabem como foi feito os animais racionais e irracionais, e sabem como foi feito os vegetais. Por quê? Porque passaram a se conhecer. Conhecem as causas de tudo que existe, porque não há efeito sem causa. Hoje sabem que o animal racional foi feito por energia de vida eterna, habitante do mundo racional, e que esta energia está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural na planície racional, por ser uma energia de vida eterna causadora de aí estarem nessa deformação racional. Hoje o mundo passa por esta transição angustiosa, que é a causa, porque não há efeito sem causa, da lapidação dessas 2 máquinas que foram feitas do elétrico e magnético para a preparação da humanidade para a fase do 3º milênio. A fase da volta para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna na planície racional. E esta energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio está sendo desmaterializada pela cultura racional e que depois de desmaterializada está pronta para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Para ver que hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque todos aqueles que estão com raciocínio desenvolvido pela cultura racional não nascerão mais aí nesta vida do chão como sofredores imortais, porque quem tem o seu raciocínio desenvolvido volta para o mundo racional como energia de vida eterna, porque são puros, limpos e perfeitos. E é isso que todos que já passaram a se conhecer estão tratando de fazer. Porque ninguém quer mais nascer aqui na matéria para sofrer e morrer, e sabendo que não desenvolvendo seu raciocínio, não poderá voltar ao seu estado natural. Para ver que chegou a definição completa da vida eterna, que é de energia de vida eterna habitante do mundo racional. Muitos já estão com seu raciocínio bem desenvolvido a caminho de levitar, porque é o que vai acontecer com a humanidade depois que todos estiverem imunizados da energia elétrica e magnética. Vão passar a transitar pelo espaço, pelo que muitos estão recebendo em sonhos, futuro dos dias vindouros, que é voar pelo espaço. Os sonhos anunciam o futuro da humanidade. Os sonhos anunciam o fim da humanidade. Porque todos estão ligados à energia mais poderosa do mundo, que é a energia racional. Vão passar a transitar pelo espaço,
Porque depois que todos estiverem raciocinando, termina a vida da matéria. Quando todos estiverem raciocinando, o progresso material não interessa a mais ninguém, porque estão raciocinando. E só o que interessa é a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é a energia de vida eterna. E por isso são todos limpos e perfeitos habitantes do mundo racional, o mundo que habita o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios e que é uma energia superior a todas as energias. Hoje todos estão tratando de estudar a cultura racional para ter a possibilidade de voltar ao seu estado natural e deixar essa carcaça de matéria feita pela energia magnética. E por ser feita pela energia magnética e por nascerem do chão, é que todos dependem do que nasce do chão. Porque todos nasceram aí do chão como um outro vegetal qualquer e diferente, por serem feitos pela energia racional, uma energia de vida eterna, habitante do mundo racional. É por isso que são diferentes dos vegetais. Os vegetais falam, conversam entre si. As pedras falam, conversam entre si, mas de um modo muito sutil que ninguém percebe. Todos os vegetais falam, sentem dor, ficam doentes e por isso morrem. Para ver que os vegetais têm os mesmos sentimentos das criaturas, porque são destruídos pelas doenças e pela velhice, ficam velhos também. Porque o animal racional está sujeito, o animal irracional também está. Está sujeito a todas as epidemias, a todas as doenças e a todos os desastres. Hoje, todos passando a se conhecer dessa maneira e diz, é verdade, as criaturas humanas são iguais aos vegetais. Porque os vegetais têm outra maneira sutil de se entenderem, de conversarem. Quando vem uma chuva é de matar, quando vem uma seca é de matar, quando vem uma geada ou um frio é de matar. Os vegetais sentem muito, sofrem muito. No frio de matar, os vegetais ficam pelados. Quando vem a primavera, todos ficam florindo e rindo uns para os outros. Por quê? Quem é que não quer florir? Toda a humanidade quer florir. E todo vegetal fica risonho quando começa a florir. E no frio ficam tristonhos e nas enchentes padecem muito. Nas enchentes sofrem muito, e os peixes também. Hoje aí se encontra esclarecida a imperfeição de tudo que existe nessa natureza. Esclarecimentos definidos e definitivos com base e com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. Essa é a melhor maneira de desenvolver o raciocínio de todos que já passaram a se conhecer. E que o raciocínio une toda a humanidade, o pensamento divide toda a humanidade. E por isso no pensamento está a discórdia. Todos discordando de todos, porque os bichos são a si mesmos. E no raciocínio a concórdia, todos concordando com tudo. Muito diferente a discórdia para a concórdia. E todos que estão desenvolvendo, os que já têm o raciocínio bem desenvolvido, estão dando com todos e com tudo. Hoje a humanidade está caminhando para a concórdia, porque a energia racional e a cultura racional aí está para desenvolver o raciocínio de todos. Então todos, muito breve, alcançarão este auge do que é o maior tesouro da humanidade e passar a se conhecer, para saber como voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna na planície racional. E por isso que em 1935 terminou a fase do pensamento. E a natureza vem destruindo os pensadores, como aí está esta grande mortandade que está se passando no mundo inteiro, com desastres, com epidemias, com doenças novas, destruindo assim a humanidade. Porque terminou a fase do pensamento em 1935
E a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira. Essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E tudo isso causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência que vem destruindo multidões causou o terror que vem destruindo multidões. O terror causou as guerras que vêm destruindo multidões. Porque terminou a fase do pensamento em 1935, porque não há efeito sem causa. A causa dessa destruição dos pensadores é por ter terminado a fase do pensamento e mesmo o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e ser destruído nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. Foi feito para a imaginação e o pensamento como duas máquinas de lapidação para preparar os pensadores por esses feitos para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Quer dizer, voltar ao seu estado natural como energia de vida eterna no mundo racional, no mundo do verdadeiro Deus. Hoje todos os estudiosos de cultura racional estão satisfeitíssimos em conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. E por isso vai existir muitas festas no mundo inteiro, de alegria de conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E então é festas e mais festas, e todos querem conhecer quem trouxe esse conhecimento da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é o seu Manuel Jacinto Coelho. Hoje encontraram a solução definitiva da vida eterna. Alma, inferno e purgatório foram inventados quando ninguém tinha instrução. Então todos eram guiados pelo temor, com medo de irem para o inferno. Todos temiam o inferno, e foi uma época muito boa, de muita fartura, porque a bicharada só pensava em plantar para comer e sobreviver. E de formas que era um paraíso, bem dizer racional, porque todos ainda estavam no princípio dessa deformação, com as cabeças frescas e não atribuladas como agora todos vivem, que não dão conta das suas preocupações, porque o dia é pouco para dar conta de suas preocupações. Hoje todos, bem dizer, dentro do inferno que é a vida material, o inferno é aqui na Terra, dentro dessa fogueira infernal, com calor de matar e frio de matar, geada de matar e faíscas elétricas de matar, que são raios que têm destruído multidões, tanto animais irracionais como animais racionais. O mundo de hoje vivem todos embustidos, porque ninguém tem garantias. Salve-se quem puder, e se puder, e a tristeza tomou conta do mundo. E o magnético ainda inventou o átomo para assustar a humanidade. E a humanidade, julgando que os temores do mundo de matéria será em fogo, porque desconhece a energia que está comandando a natureza, a energia racional. Sabe que o raciocínio não vai consentir que os filhos de Deus, do verdadeiro Deus, sejam destruídos pelo fogo. Porque a energia racional destrói e elimina os efeitos da energia magnética. Porque a energia racional é a energia do verdadeiro Deus, e Deus não vai consentir que seus filhos sejam destruídos pelo fogo. Era só o que faltava. Mas para a humanidade todos se julgam perdidos, porque aí estão as bombas atômicas e o átomo para destruir os filhos de Deus. E Deus não vai consentir que seus filhos sejam destruídos pelo fogo. Era só o que faltava. O verdadeiro Deus, a potência maior do universo,
não vai consentir que seus filhos sejam destruídos pelo fogo. E antes da energia do verdadeiro Deus, isso nunca existirá, porque a energia de Deus elimina os efeitos da energia elétrica e magnética. Porque Deus é o poder supremo a tudo e a todos, e o magnético não vai destruir os seus filhos. Para ver quanta ironia no mundo inteiro, o mundo que já passou por quantas selvagerias, que desde o início da matéria que todos são sofredores. Hoje o tesouro maior da humanidade está no desenvolvimento do raciocínio. O ponto real e natural da vida eterna, que é de energia habitante do mundo racional. Para ver que a energia do verdadeiro Deus tem solução definida e definitiva para todos os males da humanidade. Não é com o mal que se vence, porque o mal por si mesmo se destrói, é com o bem. O bem acima de tudo e o mal abaixo de tudo. Não é fazendo mal ao próximo que se vence. Se vence com o bem, porque o mal por si mesmo se destrói. E um destruído é um perdido, porque se transformará para as classes inferiores, porque quem está governando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio, a energia racional. E por isso quem faz mal se destrói. Quem planta o mal, colhe o mal. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta mel, colhe mel. Quem planta fel, colhe fel. Quem planta espinho, colhe espinho. E por isso o mal por si mesmo se destrói. Não adianta fazer o mal a seu próximo, que está fazendo para si mesmo, porque quem planta o mal, colhe o mal. Quem planta espinho, colhe espinho. Quem planta fel, colhe fel. Quem planta flores, colhe flores. E quem planta mel, colhe mel. Não adianta coisa nenhuma fazer mal ao seu próximo, porque o bem está acima de tudo e o mal abaixo de tudo. Porque o mal por si mesmo se destrói, ele é destruído pelos seus maus feitos. O maior tesouro da vida é prevalecer sempre o bem na vida. Esse aqui é o maior tesouro. Mas os materialistas têm o mal no alto poder da matéria. E por isso está aí a violência, está aí o terror, está aí as guerras destruindo os seres humanos, porque existem os seus responsáveis por esses males da humanidade. E os responsáveis sofrerão as consequências, se transformando para as classes inferiores pelo grande mal que fizeram à humanidade. Porque quem planta mal só pode colher o mal, quem planta o bem só pode colher o bem, e aí na terra o tribunal racional para fazer estes todos julgamentos. Não adianta fazer mal a ninguém, porque a recompensa do mal é um mal maior ainda. Portanto, não adianta ser mal. Ser mal é um atraso de vida. É de quem não sabe viver, é de quem vive vegetando. E a natureza cobra tintim por tintim. Quem faz mal a seu próximo não pode ter sossego, vive num inferno em vida, por fazer julgamentos do que a vida não é. Vive iludido pelas aparências e pela matéria. É um iludido, é um perdido, porque está num estado de inconsciência sem limite. O consciente, que são os que estão desenvolvendo o seu raciocínio, é incapaz de fazer mal a seu próximo, mas os inconscientes tratam de fazer mal, e quem faz mal acaba bem. O consciente, que são os que estão desenvolvendo o seu raciocínio, é incapaz de fazer mal ao seu próximo, mas os inconscientes tratam de fazer mal, e quem faz bem acaba bem. O mal é indício de mau caráter, porque quem planta o mal, colhe o mal, quem planta o bem, colhe o bem. Porque a natureza está aí para cobrar todos os seus filhos que procedem mal, e a cobrança não é brincadeira, porque abusou da natureza. E os abusos são cobrados pela natureza com um preço muito alto. A pessoa vai passar a viver no inferno em vida.
E por isso diz o ditado: quem mal faz para si é, quem bem faz para si é. O verdadeiro Deus, que é o racional superior da Terra, não faz mal a ninguém, somente faz bem a todos que merecem e aos que não merecem. Porque o racional superior da Terra veio do mundo racional, com o raciocínio já desenvolvido, trazer esta grande mensagem para que todos saibam como voltar para o seu estado natural. E que aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, de energia de vida eterna, habitante do mundo racional, o mundo do verdadeiro Deus. E Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias habitantes do mundo racional, de onde veio o MJC. E é por isso que existe muito sofrimento na Terra. Existem os mendigos, existem os miseráveis, e existem os que vivem por conta do à toa, que nem o diabo quer saber deles, porque plantaram em outras reencarnações o mal de seus próprios semelhantes. Portanto, não adianta ser mal, porque a cobrança da natureza é muito elevada, porque amanhã pode reencarnar como o verdadeiro à toa, que nem o diabo quer saber de semelhança, porque está por conta do à toa. O à toa ninguém quer, nem o diabo quer. Para ver que a cobrança da natureza é muito elevada. A natureza não perde tempo. A pessoa se transforma em um mendigo, em um miserável sem ter condições para viver, porque plantou em outras reencarnações o infortúnio de si mesmo. Para ver que a cobrança da natureza é muito grande. E por isso quem planta espinho, colhe espinho. Quem planta fel, colhe fel. Quem planta mel, colhe mel. É preciso que a pessoa que vive na matéria viva muito correta consigo mesma, porque do contrário, nas novas gerações vão se transformar em classes inferiores e correr toda a hierarquia de bicho irracional, porque já vive como bicho uns contra os outros e matando uns aos outros. Está aí a causa da lapidação dos mendigos, dos miseráveis e dos que vivem por conta do à toa que nem o diabo quer saber deles. Mas a pessoa que procura com seu procedimento passar por isso tudo, por essa cobrança natural da natureza. Porque na natureza estão as transformações naturais da natureza. Porque tudo se transforma de uma vida para outra e de um ser para outro. Porque a natureza é de transformações. A pessoa que se transforma para animal irracional é porque mereceu. Não fez por onde não passar por isso. Ninguém o faça, que o pagar é justo e certo, pela cobrança natural da natureza e pelas transformações da natureza. Não há como a pessoa ser justa, leal, honesta e cumprir com os seus deveres naturais da natureza, que é não fazer mal ao seu próximo, porque está fazendo a si mesmo. E é por isso que nascem monstros, monstrengos, e loucos de nascença e bobalhões de nascença. Está pagando o que fez em outras encarnações, em outras reencarnações. A cobrança da natureza é muito certa, porque quem faz mal para si é, quem bem faz para si é. E por isso quem planta espinho, colhe espinho, quem planta mel, colhe mel, quem planta fel, colhe fel, porque a natureza com as suas transformações cobra todo o bem cobrado. Principalmente agora que estamos no final dos tempos. E por estar no final dos tempos, a pessoa se transforma em mal. Os maus para as classes inferiores. Porque quem está comandando a natureza é a energia natural, a energia do desenvolvimento do raciocínio de todos. Em que o raciocínio é a energia que deu causa à vida, porque não há efeito sem causa. Se existe vida, é porque existe a sua causa. E assim é o mundo com as suas evoluções da natureza. Ninguém faça mal ao seu próximo, porque o pagar é certo, é muito certo, porque a cobrança está nas transformações naturais da natureza.
É por isso que existe esta infinidade de pessoas sofrendo e padecendo, pagando o que fez em outras reencarnações, que fez em outras passagens, que por aqui passou e por este mundo passou. E por isso quem planta flores, colhe flores. Quem planta espinho, colhe espinho. Quem planta mel, colhe mel. Quem planta fel, colhe fel, porque é a natureza de transformações, em que tudo se transforma de uma forma para outra. E a cobrança é feita pela natureza. Os males que a pessoa plantou aqui na Terra e em outras vidas que por aqui esteve ou que por aqui passou. E aí está como é feita as mudanças naturais da natureza, que é a dona da vida da matéria. E muitos não sabiam disso. E por isso faziam mal a seu próximo, não adiantando nada, porque o pagar e a cobrança da natureza é certa. Porque a natureza não faz injustiça com ninguém, a não ser com os que merecem. Plantou o bem, colhe o bem. Plantou o mal, colhe o mal. Plantou espinho, colhe espinho. Plantou o fel, colhe o fel. Plantou o mel, colhe o mel. Plantou justiça, colhe justiça. E por isso que na Terra tem forca e tem cadeira elétrica, e tem guilhotina e tem um machado, a decapitação da cabeça. Mas nem assim respeitam essas torturas, porque são maus mesmo de natureza. E por isso a maldade impera no mundo inteiro. Não adianta fazer mal a ninguém, a seu próximo, porque a natureza cobra. Cobra com violência, porque a natureza é violenta. É assim o mundo desses fariseus que vivem desconhecidos de si mesmos. Pensavam que tudo eram e vendo que nada são, porque a matéria termina em nada. Nunca ninguém esperava esse julgamento feito pela natureza. Pensavam que era somente fazer o mal ao seu próximo e tudo ficava por isso mesmo. É por isso que na Terra sempre prevaleceu o mal, por todos serem feitos pela energia elétrica e magnética, que são duas máquinas de lapidação de toda a humanidade. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 362 do Histórico.